Boa noite a todos. Agradecemos já a presença de vocês. Seguro de que irão ficar até o final, porque esse é um programa muito bom, né? O Cine Clube Jung em Cine, ele faz parte da riquíssima programação da SBPA. E eu, Marfisa Reis, estou aqui no Rio de Janeiro, junto com a Ana Sueli, Cristina Marrei, em São Paulo, Denise Jorge, Jacareí, e Sueli Enguerrard, em Niterói. Somos também membros analistas da SBPA e cuidamos dessa programação. Com muito prazer, porque nós curtimos muito sermos guiados por histórias, e nesse caso, películas, né, em que realizamos a nossa leitura. Geralmente aquela que precisamos e que podemos, né? Porque existem muitas leituras. No entanto, o nosso olhar junguiano, ele nos permite interpretar personagens e símbolos sem categorizá-los. Nós buscamos uma leitura simbólica que nos convida a penetrar nas imagens e a elas nos vincular, né? A gente sabe que contar histórias é uma das formas primordiais que buscamos para entender o mundo e o ser humano em si, né? E hoje a apresentação será sobre o filme Truman, que é uma grande obra que nos faz refletir sobre a morte e assim pensarmos mais na vida e em nossas relações afetivas, né? O roteiro é de Sesc Guy e Thomas Aragay, com o grande, né, Ricardo Darín como Julia, Javier Câmara como Thomas, Dolores Fanzi, ela interpreta a Paula, que é a prima do Julia, e um lindo cachorro como Truman, né? E essa apresentação de hoje está a cargo da nossa colega querida Ana Sueli da Silva Vieira. A Ana é médica, analista junguiana da SBPA e, assim, membro da IAP, International Association for Analytical Psychology. E ela trabalha como neonatologista, uma UTI neonatal. A Ana gosta muito de escrever e tem um livro publicado que chama Lívia e Guma, ou como ela mesma escreveu tá na capa, aspas, a história que Jorge conta e eu reconto navegando nos mares junguianos. Fecha aspas. E a nossa colega Denise Jorge vai cuidar do chat. E nós contamos com a participação de vocês depois de terminada a apresentação da Ana. Até aí os microfones serão fechados e nós abriremos para que vocês possam levantar a mãozinha lá e participar, né? Então, mais uma vez, agradeço a todos a presença de vocês. E agora, Ana, com a palavra. Então, boa noite a todos e todas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Jung em Cine, o clube de cinema da SBPA. Jung acentua a estreita relação entre a psicologia analítica e a arte poética. Ressalta o mestre: a análise prática dos artistas mostra sempre de novo quão forte é o impulso criativo que brota do inconsciente e também quanto é caprichoso e arbitrário. Quantas biografias de grandes artistas já demonstraram que o seu ímpeto criativo era
tão grande que se apoderava de tudo que era humano, colocando a serviço da obra, mesmo à custa da saúde e da felicidade humana. Mozart que eu diga. O cinema dá corpo a esta manifestação arquetípica de modo peculiar. Junta as cores, os sons, o tamanho da imagem, os movimentos que envolvem e emocionam, na medida em que tocam núcleos inconscientes significativos, possibilitando a reflexão. Como apresentado por Marfisa, hoje vamos fazer a leitura simbólica do filme Truman. Um belo filme. Segundo o olhar de vários críticos, Darín, o Julian da história, se apresenta como daqueles atores que conseguem transformar histórias simples em grandes filmes. Eu concordo com essas avaliações. Ele é um dos meus atores prediletos. Nessa história, Thomas sai do Canadá para encontrar Julian, seu grande e velho amigo, que está muito doente, desistindo do tratamento para o câncer que o acomete, entrando em fase terminal da doença. Vamos acompanhar este encontro durante os 4 dias em que eles vão estar juntos. Temas como amizade, união, separação, morte, despedida, luto, histórias e mitos atravessarão e preencherão esses momentos. Serão conversados e estimulados aqui, tudo isso para que troquemos experiências e reflexões. Então, e assim começa a nossa conversa. No início, nós contemplamos um cenário totalmente branco, uma cidade canadense totalmente coberta de neve. A calma de um amanhecer tranquilo e uma rua de casas ordenadas, organizadas e singelas. A rua em que mora Thomas, doutor em robótica, dedica-se à fabricação de protótipos. Thomas despede-se da mulher e dos filhos. Está a caminho de Madrid, onde mora Julia, ator, seu velho amigo distante. Percebemos as diferenças no cenário nórdico, de onde Thomas sai, em direção ao latino, onde Julia se encontra. O branco e o multicor. As cores também são expressões da alma. Elas, enquanto manifestações arquetípicas, ativam percepções a partir dos seus matizes. Estão presentes, identificando as diversas culturas e se mostram diferentes, sempre belas nas suas diversidades. Compõem a natureza, aparecem nas construções humanas, nos sonhos e nas fantasias dos indivíduos através dos tempos. Thomas sai de um território reflexivo, a cidade lá coberta de neve. Um território pensativo, frio, sereno e calmo. Característica, sabemos, de uma das fases da alquimia, a albedo, tema cantado em prosa e verso por Jung. Albedo tem a ver com espelhamento, alturas, distanciamento, ou aparente distanciamento, como podemos ver a seguir. O Hillman fala, a psique fria e prateada, embora aparentemente não relacionada, pode estabelecer relações entre as questões mais ardentes e mantê-las unidas, ainda que sem fundi-las, né? A capacidade da prata de ligar. Num falso compromisso,
ela, a psique prateada, media, ligando facções derretidas através do seu próprio distanciamento. Isso nos aproxima da personalidade de Thomas, que nós estamos vendo aí em Madrid, mas comedido, organizado, com uma tendência a criar um certo e aparente distanciamento das emoções. Ele, Thomas, alça as nuvens, no filme a gente vê, né? As nuvens todas brancas, por sobre os oceanos, e pousa em Madrid. Madrid, uma cidade de cores mais quentes e intensas, onde mora Julia, amigo querido, que carrega, conforme diz o próprio Julia, um câncer que faz turismo em seu corpo e que o faz desistir. A visita é não esperada, é uma surpresa. O encontro mostra a liga, a amizade que existe entre esses dois, apesar das diferenças. Como estás? Diz Thomas. Feliz em vê-lo, diz Julia, enquanto se abraça. Estou vendo, fala Thomas, gracejando. Vejo até que você está tendo uma ereção. Brincadeiras, gracejos, têm a ver com Exu. Ereção também, ele é fálico. E com Hermes. Traz Eros, uma energia psíquica como um todo, não necessariamente sexual, uma energia que anima, movimenta. Eu percebo em Exu um aspecto mercurial semelhante a Hermes, astucioso e esperto deus grego. Na verdade, os dois trazem algumas similaridades, tais como facilitam a comunicação entre os humanos e entre estes e os deuses, daí a denominação de mensageiros. Também, com facilidade, eles cruzam grandes distâncias. Hermes, devido às suas douradas sandálias aladas, e Exu, por conta do ogó, um porrete que sempre carrega. Ambos são deuses que trazem movimento, são deuses das encruzilhadas e abrem caminhos. Os dois são fálicos. Então, é essa coisa que o Jung tanto traz, não é? As culturas diferenciam, mas a origem, não é? A gema do mito é a mesma. Então, eles são parecidos, apesar das diferenças, mas são muito similares, o Exu e o Hermes, né? Então, eles entram na casa de Julia. Este, nós podemos observar, tem um aspecto cansado, debilitado, ele está doente, tosse muito, tudo é muito desorganizado na casa. Um caos multicor. Os quadros em desalinho, diferente da casa de Thomas. As diferenças sempre estão presentes nas relações. Nós sempre projetamos coisas novas, nossas, em pessoas que nós conhecemos, com as quais nos relacionamos. Entretanto, invariavelmente vão surgindo as distinções. E a amizade se traduz em um sentimento, um querer bem que supera a dessemelhança. O conceito de amizade muda nas diversas culturas e até mesmo dentro de uma mesma cultura. Muda a perspectiva a depender do lugar a partir da qual é percebida também, tal como o olhar do psicólogo, do antropólogo, do poeta, do historiador
entre outros. É um tema muito interessante. Entretanto, o nosso foco aqui terá uma proporção menos abrangente, pelo tempo e também pela proposta do encontro. Tentaremos nos voltar para as imagens do filme, trazendo algumas visões míticas e literárias que embasem a narrativa e as colocações. Freud e Jung, por exemplo, vivenciaram uma relação de amizade, comprovada nos escritos e nas cartas que trocaram antes do conhecido irrompimento ocorrido entre os dois. Em 1907, Jung encontra Freud pela primeira vez em Viena. Ele escreve sobre esse período. Conversamos a partir de 1h da tarde, quase ininterruptamente, durante 13 horas. Freud era a primeira personalidade verdadeiramente importante com a qual eu me relacionava, dizia Jung. Ninguém entre as pessoas que eu conhecia podia se comparar a ele. Em sua atitude, nada havia de trivial. Eu o achei extraordinariamente inteligente, penetrante, notável sob todos os aspectos. No entanto, as primeiras impressões que dele recebi permaneceram vagas e, em parte, incompreendidas. Percebemos nesse relato, exposto acima, o encanto, a projeção e as diferenças. Nesse caso, a amizade não deu conta, não suportou os pensamentos desiguais e eles se separaram definitivamente. Freud e Jung, criaturas brilhantes e luminosas, ofuscantes e sedentas de luminosidade, conforme realça Maria Zélia Alvarenga. Para os gregos e os romanos, a privação de amizade era geralmente percebida como o auge do sofrimento, pelo menos até que se iniciou os ideais monásticos que se estabeleceram posteriormente na época cristã. Eurípides, por exemplo, era considerado estranho por causa da sua tendência à solidão, diz Constant. Na Ilíada, iniciando aqui, trazendo um pouco de mitologia para ilustrar essas considerações sobre a amizade, Homero nos traz a amizade de Aquiles e Patroclo, que vamos escutar agora. Essa história muitas vezes é citada como um exemplo na antiguidade de uma amizade verdadeira, entre outros mitos, tais como o mito de Teseu e Pirito, como também a amizade vivenciada por Orestes e Pílades. Então, em relação a Aquiles e Patroclo, no 9º ano de lutas contra Troia, ocorreu uma grave discussão entre Agamenon e Aquiles. Por quê? Porque na conquista das cidades saqueadas durante a guerra, eles se apossaram das filhas de Crises, que era um importante sacerdote de Apolo. Criseida, que ficou com Agamenon, e Briseida, que se tornou cativa de Aquiles. Apolo, extremamente incomodado com a desfeita ao seu sacerdote, Crises, enviou uma peste que se alastrou nos exércitos gregos. O adivinho Calcos, chamado para ser consultado, determinou que o rei teria que devolver Criseida para o pai. Ele fez isso, não teve outro jeito. Entretanto, quando ele devolveu Criseida, ele resolveu pegar Briseida de Aquiles para ele, o que deixou o herói Aquiles
extremamente colérico. Ele, irritado, segundo Junito relata, e como fora de si, porque se sentiu gravemente ofendido em sua time, sua honra pessoal, coisa que um herói grego prezava acima de tudo. E Aquiles, se sentindo ofendido, retirou-se dos combates. Ele era um herói muito ativo nas batalhas. No momento em que ele sai sem Aquiles, os gregos ficaram susceptíveis a possíveis derrotas, porque o exército troiano achou que poderia invadir, poderia avançar, porque o exército grego não tinha Aquiles. Então, o que fez com que Agamenon resolvesse devolver Briseida para Aquiles, mas ele não aceitou. Ficou ressentido, permaneceu afastado e não disponível para uma reconciliação. Os troianos, fortalecidos pela ausência de Aquiles nos campos de batalha, cada vez mais avançavam contra os gregos. E aí eles criaram uma estratégia. Como Aquiles não queria realmente abrir mão do seu ressentimento e voltar aos campos de batalha, eles resolveram chamar Patroclo, que era um amigo inseparável de Aquiles, e pediu para que ele vestisse a vestimenta de guerra de Aquiles e fosse para o campo de batalha. Alguns relatos dizem que com a aquiescência de Aquiles. Em outros relatos, fala-se que Aquiles não teve conhecimento disso. E aí Patroclo foi para a guerra, se passando por Aquiles. A proposta é que ele não fosse para a linha de frente, mas volta o Junito a relatar que ele foi além dos limites, ultrapassou a metro e quis escalar as muralhas de Troia e foi morto por Heitor. Somente a dor imensa pela morte do amigo e o desejo alucinado de vingança fizeram Aquiles voltar à cruenta batalha e ele não descansou enquanto não matou o herói Heitor. Então, esse é um relato, uma experiência, uma vivência de amizade dentro da mitologia grega. Mas voltando à nossa dupla de amigos, à nossa história. Thomas hospeda-se em um hotel na esquina da rua de Rúlia. Onde está sua bagagem? Diz Rúlia. No hotel, logo ali na esquina. Você ronca muito e o seu cachorro não gosta de mim. Surge, então, o personagem aí que a gente está vendo, Truma, o velho cão de Rúlia. Veja, Truma, o seu tio Thomas veio nos ver. Nesse momento em que Thomas vai dar os presentes comprados no aeroporto para Rúlia, ele vê o presente dos filhos de Thomas, desenhos e recados carinhosos. Rúlia reage de uma forma muitas vezes presente em situações de luto, quando o sofrimento deixa as emoções muito afloradas, como se fala, a flor da pele. Rúlia diz, não quero ver. Isso é o tipo da coisa que vamos evitar, porque eu não... E ele não consegue nem completar a frase. A expressão é de dor. Eu penso que o final da frase talvez fosse: não aguento ver esses presentes, não dou conta, estou sensível, parte meu coração, eu não vou conseguir mais ver os seus filhos. Quem de nós não já presenciou essas falas em alguém que está partindo, sofrendo uma separação, com medo no limite? Por exemplo,
para mim, quando minha mãe percebeu a proximidade da morte, ela um dia me disse: filha, a questão não é morrer, é a saudade que eu vou sentir. A saudade, então, faz parte desse processo, conforme refere Palomo. Ele coloca no seu livro sobre a saudade o seguinte: o termo alemão presente no verso de Goethe diz: só quem conhece a ausência sabe quanto eu vou sofrendo. Isso traria a maior aproximação da complexidade da mágoa saudosa, ou seja, da lembrança de um prazer pretérito que não voltará jamais, de um presente esvaziado e de uma esperança, desejo de voltar a experimentar tal estado de felicidade. Isso é do Palomo, Victor Palomo. E quanto tempo você vai ficar? Pergunta Julia. Só 4 dias. 4 dias? O tempo, na mitologia iorubá, é Iroko, a divindade ligada ao tempo, à árvore. Em algumas referências, olha que interessante, né? O tempo é irmão de Obaluaê, que é o orixá senhor da doença e da cura, e também irmão de Oxumaré, as cores, o arco-íris. Todos são filhos de Nanã, uma Iabá primordial, dona da vida e da morte, a dona do barro, que ela dá para o ser humano ser feito a partir do barro do pântano onde ela mora. O tempo de Iroko é um tempo de significado, de aprofundamento. 4 dias. Nós vamos ver que aprofundamento, que significado esses 2 amigos que nós estamos vendo aqui, quanto o que eles vão viver nesses 4 dias que eles vão estar juntos. O encontro desses amigos será um encontro breve. A amizade vai se apresentar realçada em vários momentos, caminhando no cenário em que transita a percepção da finitude, da morte, da despedida e da saudade. Vamos tentar perceber quando a amizade se manifesta, quando ocorre o realce. A proposta é que possamos aprender com o que a arte nos oferece, aproveitando o embasamento da psicologia analítica. O trabalho, eu espero, será conjunto, e as nuances virão, com certeza, do mundo arquetípico, e nos levarão. Afinal, as imagens são o meio através do qual toda a experiência se torna possível. Elas têm uma qualidade autônoma, independente, e indicam complexidade. Em toda imagem, segundo Hillman, há uma múltipla relação de significados, de disposições, de proposições presentes simultaneamente. Diz Julia: temos algum dinheiro? Olha o que ele pergunta para mim: temos algum dinheiro? Porque eu estou quebrado. Né? E aí o outro responde: sim, podemos fazer o que você quiser. Ele vai levar isso extremamente a sério. Julia, vocês vão ver. Veja, Truma, diz Julia a Truma: podemos fazer o que quiser nesses dias. Tudo será feito nesses 4 dias. O Eros, o axé, ativado pela presença do amigo, disponibiliza a Julia a energia para realizar aquilo que será preciso. Nós vamos acompanhar, me parece, o processo de elaboração do luto que a perda e a separação incita em cada indivíduo. A decisão de suspender o tratamento
está tomada dentro dele e tudo será formalizado na companhia do amigo nesses 4 dias. Uma decisão difícil para os envolvidos. Nós percebemos que, na medida em que Julian decide, Paula, a prima que o acompanha, que está perto e sentirá a falta cotidiana, porque ela mora perto dele, ela não aceita que ele suspenda o tratamento. Reluta em acolher o desejo do primo amado. Nega a constatação de que nada poderá mais ser feito. E externa a raiva, o desconsolo em estar diante de algo que está fora do seu controle. O luto tem seus pontos de parada, e a raiva é um desses pontos, a revolta pela falta do que poderia ter sido, se ele não tivesse ficado doente. Então, Iroko, que é o orixá do tempo, da árvore, e a árvore orixá vai estar presente nesses momentos. É bonito, dá sombra, silêncio e paz. Ajuda a escutar a voz do tempo e chamar o vento. Então, Thomas vai à praça com Truma. Ele paga a maconha que Julia encomendou e pagará tudo o que ocorrer nesses dias. Ele veio para cuidar de uma forma absoluta. E sabia que seria assim. Afinal, ele conhece o amigo. Ou melhor, o reconhece, como o seu lado não muito exposto. Eu acho que aí a gente entra num território extremamente sutil e delicado, não é? Então, bem dentro da proposta do pensamento do Jung. Então, o Thomas conhece o amigo porque como se o amigo fosse o lado que ele não vê nele mesmo. Aquilo que em cada um fica inconsciente, que aparece nos sonhos e em momentos especiais, o que Jung denominou e vivenciou como a sua personalidade número 2. Então, ao que Jung coloca. Minha divisão interior na infância, minha insegurança no vasto mundo, levaram-me a um empreendimento incompreensível. Naquela época, eu utilizei um estojo amarelo, laqueado de guardar canetas. Esculpi um homenzinho de 6 centímetros de comprimento. Pintei-o de tinta preta, fiz um casaquinho com retalho de lã. Coloquei perto dele um seixo polido, era a pedra dele, e guardei-o no sótão. Escondi-o, escrevia cartas para ele. Em todas as situações difíceis, quando fazia algo de errado, quando minha sensibilidade era ferida, ou quando a irascibilidade de meu pai e a saúde precária da minha mãe me oprimiam, eu pensava no meu homenzinho, cuidadosamente deitado em sua pedra polida. Então, o homenzinho ilustra, representa o que Jung traz em Memórias, Sonhos e Reflexões, no Livro Vermelho, em vários dos seus escritos, da sua personalidade número 2. Então, na medida em que Julia sabe que vai morrer, ele precisa buscar um lar adotivo para Truma. A proposta será Thomas ajudá-lo nessa difícil aventura. Truma significa muito para ele. Podemos receber em vários momentos. Ele vai e faz uma visita ao veterinário, leva uma foto, né? E bota lá no mural da clínica. Para quê? Thomas pergunta. Para que ele
Mas você quer que Truma seja adotado? Claro, o que é que você quer que eu faça? E sua prima, Paula? Ela não pode, tem um gato. E eu estou preocupado, Thomas, porque ainda não contei para ele. O que vai acontecer? Para quem? Para Truma. Eu conto tudo para ele, diz Rúlia. Os cães não são plantas. Você não tem a menor ideia, Thomas. Eles têm personalidade. Thomas, gracejando, sim, sei. Mais cedo no parque, ele estava me perguntando sobre os ursos do Canadá. Thomas, eu tenho 2 filhos. Um deles é Truma, diz o Rúlia, né? E a cara de Thomas é de perplexidade, às vezes até aflição, agonia, né? Thomas, o professor de robótica, aquele que produz protótipos e leciona assuntos correlatos, não quer entrar em contato com a dor. Vira para ele e diz: avise-me numa própria cena como essa para que eu não participe. Rúlia, entretanto, não quer perder tempo, quer falar o não dito. Na vida, Thomas, somente importa os relacionamentos, a amizade, o amor, a família, você e eu, Truma e eu. Thomas diz: eu quero um café da manhã. Thomas expressa a dor de quem acompanha, a dor de quem vai viver o luto, a separação. É muito comum essa condição de quem acompanha não dá conta de encarar a perda em tempo hábil. Eu já ouvi relatos de pacientes com doenças graves que são poupados de saber do seu verdadeiro estado. Coloco entre aspas, porque na maior parte das vezes eles sabem. E muitas vezes sabem e não mostram o que sabem, com o propósito de amparar, de proteger, de poupar o ente querido. Suportam os medos e apreensões sem compartilhar. Thomas tem medo de entrar em contato com essa dor. Afinal, a aventura tem a ver com o amigo. Ele tem o seu mundo seguro e tranquilo no Polo Norte, conforme provoca Rúlia. Entretanto, constatamos, olha que coisa bonita, interessante, que é muito comum nos relatos míticos o amigo acompanhar, se entregar à aventura do outro. Vou trazer aqui alguns exemplos, lamentando não ter tempo de me estender mais nessas profundas histórias disponíveis relacionadas a esse tema. Por exemplo, no Ramayana, de Valmiki, o clássico poema da mitologia indiana, temos a história de Rama, que viveu na segunda idade do tempo, rei de Ayodhya, descendente do sol. Ele, por um ardil de Kaikeyi, uma das esposas do rei Dasarata, pai de Rama, é exilado para a terrível floresta de Dandaka. Sua esposa Sita o acompanha, assim como 2 grandes amigos, seu irmão Lakshmana e Hanuman, o deus macaco, que alguns dizem que é a reencarnação de Shiva. Os 2 auxiliam Rama na luta contra o demônio Ravana. A interferência desses amigos define, em várias ocasiões, a proteção do casal. Outro relato delicado diz, esse vocês vão, é mais recente. Certamente eu não esperava uma amizade como a demonstrada aqui. Tê-lo encontrado transforma o mal num grande bem. De quem são essas palavras? De Frodo Bolseiro, dirigidas a Faramir, capitão do reino de Gondor, em meio à importante missão do gentil hobbit
de salvar seus amigos do poderio de Sauro, também conhecido como inimigo. Isso está no livro da Casa Grande, que é um livro belíssimo chamado A Amizade em Senhor dos Anéis. Frodo e Sam, também, outro relato de amizade desse mesmo livro. Sam era jardineiro e amigo de Frodo. Eles ilustram essa expressão de amizade e a companhia de Sam possibilita a Frodo cumprir a tarefa de destruir o anel de poder maléfico. No final do livro, do filme, tem um relato. Pendurado no abismo, Frodo vê o amigo lhe estender a mão. O clima de tensão aumenta, com a insistência de Sam para lhe dar a mão. Responder à mão estendida. O anel, ele percebe, não é destruído quando cai no fogo. A destruição está na dependência da escolha de Frodo. A escolha entre a amizade ou o poder. Então, muitas outras histórias e mitos abordam essa temática que eu estou aqui trazendo para vocês. A gente não vai poder falar, porque a gente ia passar a noite aqui conversando. Mas, por exemplo, Tolkien e Lewis, que são os autores de Senhor dos Anéis e das Crônicas de Nárnia, eles eram amigos, né? O Piloto e o Pequeno Príncipe, Arthur e Lancelot, Toquinho e Vinícius, Gil e Caetano, Roberto e Erasmo, os Capitães de Areia em Jorge Amado, Mickey e Pateta, Magali e Mônica, os vários heterônimos de Fernando Pessoa, vistos como amigos, irmãos, Castor e Pólux, Merle e Arthur, Jesus e os apóstolos, Francisco e Clara, e Thomas, Rúlia, Paula e Truma. Né? Então, a gente está falando de algo que é arquetípico, a amizade, que é comum a toda a humanidade em todos os tempos. Vocês podem lembrar e tentar aumentar essa lista ao fim da nossa conversa. Entender, estender nossa lista aqui presente. Thomas, refazendo os caminhos sempre presentes nessas narrativas, embarca nos projetos de Rúlia, se disponibilizando para ver as coisas com os olhos do amigo, aceitando as razões que ele traz. E Rúlia, em contrapartida, bebe também da fonte de Thomas. De alguma forma, ele cumpre o projeto, ele faz a programação de uma forma relativamente organizada. Julian diz, quem diria que seríamos amigos por tantos anos? Thomas responde, eu não diria, na verdade. Julia fala, sabe o que eu aprendi com você, cara? O que você me ensinou durante todos esses anos sem perceber? Por que não seguimos andando, Julia? Percebemos que nele, Thomas, ainda não é fácil a mudança. Ora, cara, eu preciso dizer, porque estou dizendo algo importante. Você sabe o que eu aprendi com você? O que você aprendeu comigo que é tão importante? Você nunca pede nada em troca, nunca cobra nada. Você é generoso. Thomas escuta e Julia fica olhando para a cara dele, esperando que ele pergunte o que é que ele aprendeu com ele também, né? E você, o que aprendeu comigo de tão importante? Ele diz, não aprendi nada, absolutamente nada. Talvez coisas ilegais. Thomas aceita a demanda interior e completa o pensamento. Eu aprendi, Julia, com você a ser valente, corajoso. Você sempre enfrentou tudo de frente, como agora. Viu, diz Julia, entre surpreso e emocionado. Só por isso já valeu a pena você ter vindo do Polo Norte. As pendências, repito, serão resolvidas
nesses 4 dias em que o amigo está presente. Podemos olhar cada um dos dias rapidamente e tentar perceber a sutileza das experiências vividas. Primeiro dia, a conversa com o médico, a firme decisão de abandonar o tratamento, a livraria, em que eles compram livros sobre psicologia animal e sobre a morte, e a presença de Paula, a prima que sofre. Encontros inusitados e as palavras ditas, o casal amigo que não encara a morte, o teatro em que ele vai assistir Julia trabalhando, não é por acaso, a peça é Ligações Perigosas, a dor de Paula, a prima, a conversa na madrugada, na primeira noite. Ele liga 4 horas da manhã para Thomas e diz que está sentindo solitário. Quero que venha sentir o cheiro da maconha que comprou para mim. Fala Julia. Não consigo dormir. Sonho com mortos. Tenho medo dos sonhos. Obrigado por ter vindo. Amo você. Então, o desejo de falar, o desejo de não perder tempo, de resolver as pendências. No segundo dia, café da manhã no hotel, os sonhos a realizar. Ele chega no hotel onde o Thomas está e ele vê que tem uma banheira e diz que gostaria de dar um banho de banheira em Truma. O funeral, ele vai resolver o funeral para o amigo, inclusive, pagar também, deixar o funeral dele pago. Eu sou o defunto. A busca de um lar adotivo para Truma. E os primeiros informes que ele dá para o amigo. Ele não dorme sozinho, nem fora de casa, gosta também de arroz e carne vermelha, é como um filho, são muitos anos juntos, dormimos juntos e tomamos banho juntos também. E à noite ele diz, Thomas, fique em casa comigo hoje à noite, porque eles deixam Truma na casa de um possível lar adotivo. E ele pede ao amigo para dormir em casa com ele. Eu tenho medo de dormir sozinho. A perplexidade de Thomas é evidente. E o olhar relutante vai se fazendo mais atento para o amigo. Então, Julia é despedido por Dom Alfredo do teatro. Ele diz, minha situação só piora. No terceiro dia, ele acorda e diz, a princípio, nada a fazer, somente buscar Truma. Surge, então, a ideia de ver o filho de Julia comemorar o aniversário de Nico. E ele diz, Thomas, por que nós não vamos almoçar com Nico, já que é o aniversário dele? Aí Julia diz, ok, vamos comprar as passagens, ele está em Amsterdã. E ele vai, ainda é tempo. Nico, Amsterdã, vamos comprar as passagens. Que passagens? A ideia foi sua. É comum a necessidade de resolver coisas em aberto nos processos de luto. Isso está muito presente em trabalhos desenvolvidos em abrigos para idosos, como também em casas de convivência para indivíduos em fase terminal. Eles, à noite, saem para dançar. Quando Thomas e Paula conversam, a culpa surge, permeando a conversa dos dois. Tudo isso não é culpa de ninguém, diz Thomas. A culpa é uma outra personagem sempre presente nas vivências de luto. O que eu poderia ter feito diferente? Onde eu me afastei, não vi, não ajudei, me omiti ou atrapalhei? Nessa noite,
os dois amigos dormem no hotel onde Thomas está hospedado. Acho um dos momentos de maior sensibilidade e intimidade nesses 4 dias. Eles chegam depois da farra no hotel e é muito interessante porque um dorme com a roupa que chega da festa, Julia. O outro de pijama e com dentes escovados. Então, isso marca bastante a diferença entre os dois. Dois diferentes. As diferenças que se encontram e se misturam. Eles dormem de mãos dadas. A imagem do Poor e do Senex, como se cada um fosse a personalidade número 2 do outro. É muito linda essa cena, né? Que as mãos vão se aproximando e se tocam, né? Jung ressalta a importância da personalidade número 2 na sua vida. Ele diz: em minha vida, o número 2 desempenhou o papel principal e sempre experimentei dar livre curso àquilo que irrompia em mim a partir do íntimo. O número 2 é uma figura típica que só é sentida por poucas pessoas. A compreensão consciente da maioria não é suficiente para perceber sua existência. E assim chega o último dia. Estou um pouco nervoso, porque amanhã você vai embora e eu nunca mais o verei. Acabei de mijar nas calças. Eu era um galã, Thomas. Eu era um galã. A presença do amigo ajuda também, provavelmente, na tomada de consciência do que está acontecendo, da fragilidade, da morte que se aproxima. E chega, então, a última noite. Esses 4 dias passaram rápido. Thomas diz: tenho a impressão de que conversamos muito e eu teria gostado. Julia fala: obrigado pelo envelope. É muito dinheiro que você deixa para mim. O amigo diz: quer que eu leve Truma para passear? Não, não precisa. Na descida, Paula volta para pegar algo que esqueceu na casa de Julia e encontra Thomas. Eles conversam ainda sobre a culpa. E Thomas diz: ninguém tem culpa, cada um fez o que pôde. Alguns mais do que outros. Não tente me fazer sentir culpado, porque não vou conseguir. Estou orgulhoso de Julia. Tenho orgulho dele. Não disse a ele, porque eu teria começado a chorar. Não vamos nos despedir assim. Paula não aceita a decisão de Julia. Eles, Paula e Thomas, então sobem para o quarto do hotel e se unem, então, no prazer e na dor. Liberam a emoção, a energia represada através de um gozo intenso e verdadeiro, e choram, lavam com sal a ferida pela perda do amigo. Choro guardado, provavelmente levando a uma possibilidade de acolher, enfim, a escolha de Julia. Então, chego na última página, na despedida. No hotel, Julia chega, vê que Thomas e Paula saem juntos do quarto, ele compreende, encontra sentido na vivência dos dois. E vai levar o amigo ao aeroporto. Chegam, vão esperar ou nos despedirmos aqui? Sim, aqui é um bom lugar, diz Julia. Pegue, ele diz subitamente ao amigo, pegue. O quê? E aí ele entrega a coleira do cachorro
a Thomas. E fala rápido, né? Para não dar tempo do amigo retrucar. Como se não pudesse dar tempo para haver uma recusa. Aqui estão todos os documentos de Truman e a passagem dele. Falei com a companhia para saber se ele poderia viajar junto de você, mas é grande, vai no compartimento da bagagem. Mas eu dei um calmante para ele. Vai ter uma caixa de viagem especial para cães. Tem todas as vacinas e os certificados do veterinário. Não se preocupe se ele babar, eu dei um calmante. Ao chegar lá, dê um belo banho, ele vai gostar. E diga a seus filhos para tratá-lo bem. O amigo olha e ele diz, por favor, olha para o cão e diz simplesmente, Truman, vão embora, por favor. E o amigo leva, né? Vai, não tem como fazer diferente. Eu penso que ele só poderia dar Truman a Thomas. Na verdade, ele deu Truman a outra parte dele mesmo. É um aspecto interno, importante e vivo dele mesmo, como percebeu Jung na sua própria história. Jung diz o seguinte, não havia mais dentro e fora, nem eu nem tu, nem personalidade número 1, nem personalidade número 2, nem prudência, nem ansiedade. O céu e a terra, o universo e tudo que nele rasteja ou voa, gira, acende ou cai, tornaram-se uma só coisa. Então, não sei se me fiz entender, mas eu acho bem interessante essa história, né? Porque traz exatamente essa reflexão sobre a amizade, né? Dentro de uma perspectiva. Agora com vocês. Muito bom, Ana Su. Obrigada. Eu estou assim encantada e imagino que todos nós aqui, não é? Então, agora a gente abre para que as pessoas possam se colocar, né? Ou atendendo à provocação da Ana Sueli, né? De mais relatos aí sobre a amizade, que é o tema, né? Que foi abordado, ou observações, imagens, né? Que surjam a partir de todas essas imagens que a Ana Sueli colocou, né? Porque a gente sabe que imagem chama imagem, enfim. Eu vou estar monitorando aqui o chat. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha aí e abrir o microfone, né? Eu vou monitorando aqui, administrando aqui a sequência, né, das mãozinhas levantadas. Então, por favor, né, fiquem à vontade aí para participar. Aqui no chat, muitos parabéns, viu, Ana Sueli? Parabéns, que interessante, muito bom. Amei. A Deusa levantou a mão. Deusa, por favor. Olá. Olá. Em primeiro lugar, parabéns, Ana Su. Amei. Já ouvi você contando muitas histórias. Eu adoro te ouvir contando histórias. É muito bom. E você trouxe coisas belíssimas sobre a amizade, sobre o luto, né? E eu não pensei em história dos outros, eu pensei na minha com vocês. Então, foi uma delícia, sabe, a amizade que eu fiz com vocês. E da mesma forma eu dei tchau e gostei. Da mesma forma. E a falta que você faz, viu? E hoje eu queria muito estar aqui. Queria tanto que o meu último casal acabou nem vindo. Eu queria
Eu realmente pude estar aqui. Obrigada, Ana, você trouxe coisas belíssimas. E obrigada você estar aqui. Sempre que eu puder. Obrigada, Deus. É um relato lindo de amizade, né? Que permanece, né? Que já existia antes, né? E continua aí, né? Eu aprendi a gostar de cada uma de vocês, muito. Posso falar? Claro, Marfisa. Ai, parabéns. Olha, eu estou aqui tocada porque você nos tocou muito com esse tema que a Deusa trouxe aí, que é da amizade, né? Belíssimo o seu texto. E, poxa, todo esse tema, né, que é da morte anunciada e da amizade também, que o que esse cachorro representa, né? Eu fiquei pensando nisso, Ana, porque a gente sabe que o animal como arquétipo ele representa as camadas do inconsciente e dos instintos, né? E eu, lembrando disso, fui no meu dicionário aqui de símbolos para pesquisar mais um pouco sobre o cão, né? E encontrei lá que do sino não há mitologia que não tenha associado o cão à morte. Achei super interessante todos os relatos que fazem dessa relação do cão com a morte, que a gente conhece bem a do Cérbero, né? Que é também um psicopompo, você falou do Exu, do Hermes. O Cérbero que representa o terror da morte, né? Simboliza o próprio Hades e o inferno interior que é cada um de nós. E eu fico pensando assim que em tempos de pandemia e de tantas mortes anunciadas, e quem já viveu isso, essa é uma vivência eu acho que descida aos ínferos, né? Porque inclusive eles vão na livraria, compram um livro sobre a psicologia do animal e a morte, né? Então, aí já aparece também essa associação. Uhum. E eu acho que esse tempo da morte anunciada é mesmo assim, de uma descida aos ínferos, né? E eu não sei de experiências de vocês, podem até falar ou lembrar, mas eu tive uma experiência muito forte até com relação à amizade, num período de vivência disso em família, né? E que muitas vezes quem você pensava que era muito amigo e que até vinha nessa situação, mas que depois em outras situações não conseguiam aparecer. Então, eu fiquei aqui pensando como é que você mede um pouco essa relação de amizade, se é no momento de dor ou no momento também de sucesso, né? Da alegria e do sucesso. Porque, como ele nos mostra aqui, parece que é um afeto que transcende espaço e tempo, né? Eles tinham 20 anos sem se encontrarem. E eu acho isso assim, muito interessante. E essa relação dele com o cachorro, com os seus próprios instintos, o filho que ele chama, e que fica claro que não era muito tranquilo, como inicialmente fazia crer, de estar lidando com essa passagem, porque ele não sabe o que fazer com esse instinto, ele não sabe o que fazer com esse cachorro, né? Onde é que eu vou deixar? Nele, né? O cachorro, os instintos, com toda essa demanda inconsciente, porque o que é a morte? Ninguém sabe, né? Quer dizer, o que eu vou... Ele sonha com a morte, ele não consegue dormir e não consegue saber onde eu vou deixar meu cachorro, o que eu faço com ele, né? Então, eu fiquei pensando na relação com esse animal e com ele mesmo, né? Fazendo essa relação. Marfisa. É muito, muito, muito lindo esse filme e sua apresentação. Parabéns, Ana. Obrigada. Marfisa,
A Oi. Ieda, aleluia, fez um comentário aqui que se refere ao que você trouxe, né? Ela disse: Truman pode ser exatamente a possibilidade de Thomas fazer o luto, descendo acompanhado por ele ao Hades. Perfeito. E parece que ele faz, porque ele decide o lugar, ele que decide, ele não espera que alguém dê a permissão, ele decide para onde que o Truman vai, né? Parece que o Truman teve, sim, essa função que ela está falando ali. Muito interessante, né? No final, ele sabe para onde colocar o Truman, né? O Julia entrega um dos filhos dele, né? Para ir com Thomas, né? E o outro filho fica. Um filho fica em Madrid e o outro filho vai para o Canadá. Né? Eu fiquei pensando nesse fio, né? Que mantém a conexão entre os dois, né? De alguma maneira. E o outro filho ainda diz que em algum momento vai voltar para a cidade de origem dele, para Buenos Aires, né? Um determinado momento ele diz: eu vou voltar para lá, vou viver um tempo lá, viver uma experiência lá, né? É isso mesmo. Mais alguém gostaria? Sueli, por favor, levantou a mãozinha. Eu estava esperando que outras pessoas falassem, mas eu estou precisando falar. Primeiro que eu me emocionei demais. E eu tenho uma carta que eu escrevi para uns amigos quando, na época que meu marido adoeceu e que fazia um ano e pouco, ele estava adoecido, hoje fazem 20 e tantos, e que eu escrevi o seguinte, pegando até a ideia de uma pessoa que agora, no momento, não me venha o nome, que na vida a gente tem os amigos de estrada e tem os amigos de coração. Os amigos de estrada são aqueles que eles estando ali junto com a gente vai convivendo, a coisa vai acontecendo, mas o amigo de coração é aquele que não precisa estar junto com a gente, mas que quando a gente precisa, ele aparece. Acho que até Marfisa falou um pouquinho disso, né, Marfisa? Sobre essas surpresas que a gente tem, de quem verdadeiramente se apresenta, né? E eu acho que o Thomas e o Julián eram amigos de coração, né? Por isso o fiozinho vai ficar ligado, não importa. O Julián pode ir para outras dimensões e o fio vai estar ligado, né? E aí eu peguei um poema do Carlos Drummond que eu achei muito bonito, que diz assim: sim, tenho saudade, sim, acuso-te, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste, por que te foste. Eu acho que a perda de um amigo é isso, né? Vocês desculpem, mas eu estou muito emocionada. Obrigada, Sueli. Ficamos mesmo todas comovidas, né? Comovidas aí com o tema e com esses relatos, né? Sobre a amizade aí. Eu perdi uma amiga nesse período que eu estava preparando esse trabalho, né? Você conhece, Deusa, a Ana Lúcia. Lembra que foi lá para o encontro lá da Maria Zélia, sempre ia com a gente. E ela
Morreu a semana passada, né? Não sabia, puxa vida. Então, foi uma coisa assim, bem sofrida, uma amiga querida, né? Ela Sim, faleceu, próximo. amiga muito querida, amiga de várias pessoas que estão, inclusive, aqui, né? Do nosso grupo de leitura, nós nos encontrávamos de 15 em 15 dias para ler, né? E ela Nossa, que que triste. ela que idealizou, então aqui tem Eneida, Nádia, Cris, né? Que participam também do grupo. Então, nós vivemos essa história. Então, em alguns momentos, eu me sentia assim, muito envolvida com... Então, eu compreendo perfeitamente. Eu achei que eu ia chorar, eu fiquei me segurando, né? Então, você chorou por mim. Ainda bem que eu tenho o teu nome, chorei por você. Pronto. Chorou por mim, eu lhe agradeço, né? Fiquei me lembrando do Milton Nascimento agora, né? Me veio a música dele. Amigo é coisa para se guardar do lado, debaixo de 7 chaves, né? Dentro do coração, né? E é isso. A Aline Monteiro escreveu aqui. É um filme que mexe muito. A amizade e o luto são temas que nos tocam profundamente. E esse filme fez um retrato muito lindo dessa relação. Eu queria falar uma coisinha também, né, Ana Sueli, quando você falou daquela coisa toda branca, que é a soma de todas as cores. E Madrid são as cores todas soltas, livres, né? Quer dizer, é como se eles realmente eram opostos iguais, né? Um todo ordenado e o outro todo solto, livre, né? Bacana isso. E é interessante, não é? Porque no encontro de Thomas com Paula, ele transgride, ele se entrega, não é? É como se ele tivesse, de alguma forma... Momento, porque né? ele tinha umas sacadas assim meio sarcásticas, né? Quando ele fala assim, eu senti a sua ereção. Eu vejo muito, assim, quando você falou de Hermes, de Exu, né? Eu vejo também, assim, nesse momento de morte e transgressão, porque o Julián transgredia muito, né? Eu vejo a figura de Pan também, que é um filho de Hermes, né? Que, apesar de horroroso, ninguém do Olimpo fazia desprezava ele, muito pelo contrário, achavam ele muito engraçado, muito engraçado, muito carinhoso, muito riam dele, né? E era o que tomava conta das ovelhas e dos animais, embora, se ele reprimido fosse, aí ele vinha de uma forma avassaladora, né? Mas é interessante porque ele é o todo e no todo tem tudo, tem exatamente a transgressão e a felicidade também de não transgredir, né? Mas Thomas precisava ter aquela vivência, né? Porque precisava de entrega, ficou robotizado, né? Então... ele se solta, né? Ele se solta. Então, é como o Jung diz, eu achei assim uma coisa tão... Foi por acaso eu lendo, veio aquela... que ele, né, já não tem mais separação, não é? Já está tudo junto, já está tudo aqui, não é? Personalidade número 1, a personalidade número 2, está tudo aqui, né? Mas alguém gostaria de levantar a mãozinha? A Eneida, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu, assim, como todos, né, também fui tomada pela emoção e também pelo conteúdo desse filme. E o abraço silencioso daquele filho, aquele abraço que falou tudo, né? Ele não queria verbalizar para o filho
não tinha coragem, o amigo o encoraja a fazê-lo, se disponibiliza a promover o encontro e deixá-los sozinhos. A namorada, que também parece ser uma figura leve, que trouxe leveza à vida do filho, e que, de alguma forma, sinalizou para ele que o filho sabia, porque ela pergunta, né? E você está melhor? E o filho já sabia que aquele era o último abraço que estava dando no pai. Porque a mãe fala, né? Quando encontra Truman na rua, a ex-esposa, ela confessa que falou tudo para o filho. E aquele abraço daquele puer, naquele Sênex, que em algum momento também foi Sênex, porque colocou para ele o que ele já sabia e respeitou, né, o que o pai, a posição do pai, e não falar para ele. Então, aquela cena, aquele momento, e aquela cena, e aquele jantar, e aquele aniversário, e aquela celebração, marcou muito. Obrigada, viu, Ana? Foi lindo demais. Foi uma noite memorável. Helena. É um mistério, né? É como Marfis ou Sueli, não sei o que falou, a gente não sabe o que é a morte, não é? Então, é um caminho misterioso, não é? A gente sabe que é o caminho agora, não sabemos como é o caminho. Como é o caminho. Eu acho E a relação... Oi, desculpe, Eneida, que eu ia falar que você trouxe uma coisa muito boa, que foi essa coisa da linguagem não falada, da linguagem corporal, que às vezes diz muito mais do que a gente fala. Perfeito. E ele sai e volta, né? O filho, ele volta e abraça, né? Eu acho que ali né? Ele fala, né? E como ele traçou o caminho de despedida dele, né? Ele decidiu, eu vou parar de tomar a químio, eu decidi que eu não vou falar com o meu filho, eu decidi que Truman não vai ficar com qualquer pessoa, eu vou entregá-lo àquele a quem eu confio. Ele tomou decisões, embora tenha esse conteúdo da intuição tão importante, que foi o que fez com que ele vivesse na vida, né? Ele foi um homem das artes e foi muito intuitivo, mas nesse momento a função que o deu régua e compasso foi exatamente o oposto, né? Então ele tomou as decisões e ele cumpriu aquilo que para ele fazia sentido. E é interessante quando você fala isso, porque eu acho que se Thomas não chegasse, ele não teria todo aquele movimento, aquele eros, aquela energia para cumprir todas aquelas questões, né? Então, quando o amigo diz, eu estou vendo a ereção, eu acho que simbolicamente a ereção estava presente ali mesmo, né? Então, tudo se encaminhou nesses 4 dias. Isso é o que eu acho mais emocionante no filme, não é? Eu fiquei conversando até com a minha filha, dizendo, será que o cara que escreveu sabe disso, meu Deus? Ou é uma coisa que vem... Porque é lindo, não é? Porque é como se o amigo trouxesse a energia, o eros suficiente para ele completar, cumprir o destino dele, o caminho, o que ele pretendia, né? Cumprir o que ele pretendia, né? Então, eu acho que isso...
Diga. Pode falar, mas depois eu falo, pode falar. Eu acho que ele refaz exatamente o caminho desses outros. O amigo Sam, que disponibilizou Frodo a cumprir a tarefa, né? Esse que você trouxe do Frodo e do Sam é muito legal, porque no primeiro filme, o Frodo vai num barquinho sozinho e o Sam entra dentro d'água e já não tem mais... E o Frodo é que tem que puxar ele. E no final é o contrário, é o Sam que puxa o Frodo, né? É muito legal isso, esses opostos que vão se fazendo. Mas eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Alain Delon está com 86 anos, né? E está desde 2019, né? Com 2 AVCs, e ele com o filho dele, combinou com o filho dele. Vai fazer eutanásia assistida. Quer dizer, isso é muito importante quando a gente pode também falar da nossa morte e nos prepararmos para a nossa morte. Né? Porque a gente prepara-se para... Todos se preparam para o nascimento, mas a gente tem que se preparar também para esse outro nascimento, né? Que é a nossa partida. Né? Outro dia, no grupo de mitologia, da Maria Zélia e da Ana Maria, a gente estava conversando sobre essa questão da morte, da amizade. E Ana Maria levantou uma coisa interessante. Eu disse até a ela que eu ia colocar aqui, que é a questão de que é muito comum nas mitologias essa relação entre amigos, um morre. Então, como se simbolicamente marcasse esse lugar de um lado obscuro, inconsciente, e o outro lado externo, vivendo a vida de uma forma mais consciente. Então, Castor e Pólux, né? O próprio Teseu e Pirito, né? Então, tem várias situações que um dos amigos... E o primo, né? Orestes, exatamente, né? Então, é como se simbolicamente tivesse que ter essa vivência mesmo, né? Inconsciente. É interessante. Aí eu fico pensando no Jung, né? Como ele pensou. Eu sou encantada com essa história do lado 1 e o 2 para Jung, né? A personalidade que se expressa e a personalidade que tem uma vida rica, mas não vivenciada externamente, né? Que aparece nos sonhos. Então, a palavra que me veio no final, no momento em que ele leva a truma, que ele fica com a coleira na mão, a impressão que me dava é como num sonho, né? Então, tudo acontece ali como um sonho, né? A Rita Pinto falou Eros versus Thanatos. Thomas forneceu Eros para o amigo. E tem um outro comentário aqui. Pera lá, só um minutinho que passou aqui. Da Ieda, aleluia, dizendo: Rubem Alves tem essa frase: da morte nada sabemos, apenas as histórias que nos contam de cá e de lá. Mistério. E a deusa está agradecendo aqui. A Rita disse também: ter alguém que possa sustentar as partilhas da morte do outro e ajudá-lo na preparação para a partida. Feliz de quem tem. Penso nessa pandemia de Covid, quantas mortes solitárias, sepultamentos sem a presença dos familiares e amigos. Essa experiência de solidão, né, de não ter ao lado, né, num momento tão difícil, pessoas queridas, né? Muitas pessoas viveram isso, né, na pandemia, né? A culpa, né? Será que devia ter deixado internar ou não, né? E a culpa sempre é um fator, né, que vem catucar
a consciência vem fazer o questionamento, né? E eu acho que essas mortes não ritualizadas, né, pelo processo da despedida, etc., fica meio parecido com aqueles indivíduos que... Eu tive um caso que eu atendi de uma família que o rapaz saiu de casa para ir comprar uma Coca-Cola, já tinham se passado 10 anos e nunca mais ele apareceu. E a mãe, embora não tendo esperanças de vê-lo mais, mas ela dizia, de vez em quando eu tenho a sensação que ele vai entrar pela porta. É porque fica um morto que não morre, né? Fica vivo. Ficou fantasma, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito esses relatos, né, da morte. E o Julian era novo, era o quê? Uns 50 anos? Né? Era. Devia estar por aí, né? E morreu cedo. Morreu cedo, um homem jovem ainda, né? Menos de 60 anos, né? Mas eu estou lembrando disso aqui, Ana, porque eu abri um livro aqui, está no texto meu, tem um poema do Fernando Pessoa que começa assim, a morte chega cedo, pois breve é toda a vida. Um instante é o arremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou. E quem tem alcançado não sabe o que alcançou. E tudo isso a morte risca por não estar certo no caderno da sorte que Deus deixou aberto. Eu acho que tem muita... O Castro Alves tem um poema também muito lindo, né? Ele morreu bem jovem, Mocidade e Morte. Ele diz, eu sinto em mim o borbulhar do gênio, vejo em mim um futuro grandioso. Avante, brada-me o talento n'alma, e um eco ao longe me repete avante. Mas aí sempre a estrofe acaba assim, uma voz me fala sombria, terás a morte sobre a laje fria, né? É um poema muito lindo. Muito lindo. Sueli, quando a Marfisa trouxe a questão da brevidade, né, me lembrei quando você, né, começou o seu relato e o Thomas chega, 4 dias, né? Como nesses 4 dias, como você apontou bem, eles viveram como se uma expansão daquele tempo, né? Uma vivência em profundidade, como a gente pode pensar na brevidade da nossa vida, né? Acho que morrer aos 50, aos 60, aos 80, sempre fica essa impressão para quem fica de que foi breve, né? Eu me lembro que minha avó, que morreu com 104 anos, a minha avó faleceu com 104 anos e ela ficava assim, cada vez que ela passava mal, ela pedia oração para ela viver mais, porque ela queria viver mais, né? Acho que nunca é essa sensação de ser o suficiente. E pensando nesse tempo expandido, eu me lembrei de um texto do Freud sobre a transitoriedade. É um texto muito curto, tem 3 páginas só, e eu acho ele encantador. Freud conta que estava com 2 amigos olhando para um campo florido, e ele falava, nossa, que lindo, que beleza, e um deles falou assim, mas no fim da tarde isso aqui tudo já vai estar murcho, né? Algo assim que Freud conta lá, né, com muita beleza, e eu reproduzi aqui rapidamente. Mas essa coisa de diante da brevidade dos 4 dias, né, ou da nossa vida, essas 2 atitudes, né, de nem vou viver, nem vou experimentar, porque daqui a pouco acaba tudo, ou de viver essa intensidade da experiência, que foi o que aconteceu com Thomas e Julian, né, nessa experiência de só 4 dias, mas é o filme inteiro, né?
para nós aqui, deu, né? Deu essa história toda, né? Então, essa atitude diante desse tempo, e que aí você trouxe, né, Ana Celi, o Deus Iroko aí, né? Esse tempo do significado, né? Eu achei isso muito interessante. E é interessante que o Thomas diz a ele, eu gostaria de... Como se ele dissesse assim, eu gostei do que conversamos, como se ele desejasse viver essa conversa de uma outra forma, né? Então, aquele livro da Judith Savage, eu acho uma preciosidade, Vidas Não Vividas. Vidas Não Vividas. É um livro bem antigo, mas é muito lindo. Ela fala da morte no que se refere ao materno. Acho que é uma história de... ela faz um trabalho, é um livro junguiano, em que ela relata a experiência de mães que tiveram aborto, né? Então, ela traz, inclusive, algumas etapas do luto diferente da Elizabeth Kübler-Ross. Então, tem um dos relatos que ela diz assim, a promessa de jamais esquecer, como uma etapa do luto, não é? Uma outra coisa também do luto, que eu sempre relato quando eu falo sobre ele, eu me lembro que eu, quando me formei, eu trabalhei alguns anos aqui no Hospital Getúlio Vargas. O Hospital Getúlio Vargas era o pronto-socorro, né? Não existe mais, hoje tem um pronto-socorro novo, mas era uma loucura, isso nos anos 80, né? E eu me lembro que eu tinha acabado de... início dos anos 80, eu me lembro que eu chegava no pronto-socorro e chegavam aquelas mães com os bebezinhos no colo, né? E elas tomavam ônibus, ia para outro lugar, não atendia, era um atendimento bem comprometido, ainda é, mas era muito mais comprometido naquela época, e às vezes o bebê chegava até já morto, e elas choravam, rasgavam a roupa, se deitavam no chão, né? E aquilo era uma coisa assim dolorosa. Aí, quando eu comecei a estudar Jung, nessa mesma época, né, que eu vi uma vez hino homérico a Deméter, olha lá, igualzinho, a mesma coisa, né? O relato de Homero que diz a deusa, quando a filha desaparece, ela sai voando com as vestes rasgadas e os cabelos em desalinho. Aí eu digo, é igual, não é? Então, não muda, é a mesma coisa, né? A gente só ganha uma nova performance. A Ieda está com a mãozinha levantada há um tempão, tadinha. Diga, Ieda. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Ana Su. Tão bom te ver. É um tema que me aprisiona, assim, que me pega, né? Que é a morte. E assim, eu vinha no filme e aí veio a pandemia, né? E aí vieram as imagens, assim, do que eu já estudei, já vi de morte. Porque, assim, antes era a morte selvagem, né? Natural. Depois veio a morte domada no hospital, mas agora é como se fosse a morte aprisionada, né? Na pandemia. E assim, porque essa morte que foi roubada mesmo, porque ela era domada, mas ela agora foi roubada, aprisionada, não dá mais. E eu acho que o que o Julian vive nesses 4 dias é a morte selvagem, é a morte natural. Ele consegue, né, sair desse... E Thomas vive isso com ele. Vive. Vive e se orgulha dele. E se orgulha. Se orgulha Exato. dele. Né? Então, assim,
um paralelo com o que existe, né, e com o que a gente está vivendo hoje. Agora menos, né, mas assim, esses 2 anos foram desse jeito com a morte, né, e todos os lutos que não se fizeram, né, e que continuam assim, soltos. Mas eu fiquei emocionada porque eu fiquei lembrando do filme. Você falando e eu vendo as cenas do filme, né? Não foi nem das suas fotos, mas do filme mesmo, que eu já vi há algum tempo. E ele foi vindo assim. Então, obrigada. Muito obrigada. Obrigada também. Abre teu microfone, Denise. Sim, desculpa. Tem uma pergunta aqui da Carolina Lucena. Ana, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de entender melhor sobre o tema prata e albedo relacionado com a morte. Poderias ampliar melhor esses sentidos? Albedo é uma fase da alquimia, que é um tema estudado por Jung. Então, Jung ele fez uma relação com as operações alquímicas existentes nas substâncias, né, naturais, com o próprio desenvolvimento do indivíduo, não é? Então, as misturas, as operações ocorridas em laboratório pelos velhos alquimistas determinavam transformações nessas substâncias. E elas iam mudando de cor e também mudando a qualidade delas, a utilidade delas, a aparência delas ia mudando. Então, Jung imaginou que nós somos como uma matéria-prima, uma matéria natural que é submetida às várias transformações, às várias misturas na medida em que a gente vive, não é? Então, e nessas operações ocorridas em laboratórios com as substâncias naturais e ocorridas na psique, na vida de cada um de nós, vai se apresentando a partir de cores. Então, se eu estou mergulhada, voltada para dentro, numa condição de melancólica, eu poderia caracterizar como uma vivência de nigredo, uma vivência escura, uma vivência... a gente poderia comparar com a noite, com pouca visibilidade. Todas as fases são muito belas, né? Então, se essa noite começa a amanhecer, a clarear, eu começo a ter mais visibilidade, mais reflexão. Então, a albedo é uma fase da alquimia que traz reflexão. Por quê? Porque espelha, tem luz, não é? Para eu ter reflexo, tem que haver algum tipo de luminosidade. Mas é uma luz fria, uma luz confortável, mas não tem muito movimento. Então, é uma cor fria. Na medida que essa cor, que essa substância vai aquecendo, assim como os nossos sentimentos, as nossas emoções, ela vai tendo tonalidades mais quentes. Então, Jung fala do amarelecimento do trabalho alquímico, do avermelhamento do trabalho alquímico. Então, nós vamos, por exemplo, quando a gente coloca aqui, é bem interessante, eu achei interessante essa pergunta, porque vai me levar, inclusive, a falar que talvez, mesmo se encaminhando para a morte, mas Rúlia viveu um arrubedo.
Eu acho gente que não ele poderia viveu, dizer e o Thomas também vive E quando o ele Thomas também, tem não é? aquela a possibilidade de se transformar, sair daquele racional, daquela coisa Exatamente. tão objetiva, tão... Ele deu corpo à experiência, né? Então, a Albedo é uma fase da alquimia, que é originária de operações em substâncias e, metaforicamente, também dentro de nós, a nível psíquico, que vai levando a uma transformação das substâncias. Se a gente pensar numa comida, eu gosto muito de pensar a alquimia como cozinhar, né? Você pega um caldo, na medida que você vai temperando, vai adicionando substâncias, esse caldo vai se modificando, a cor, o cheiro, a textura, a aparência, o gosto. Então, em termos metafóricos, isso seria um processo alquímico, né? E É dá um uma tema faladinha fascinante. sobre a prata também, que é um outro lugar bacana da gente trazer. Perfeito. Alquimia, como o senhor fala, tem a ver com a prata, porque reflete, não é? Traz essa condição de reflexão. E Jung chegou a dizer que o processo de individuação é, na verdade, uma preparação para a morte, né? Então, e que é esse processo alquímico, né? De constantes transformações, vida e morte, morrer e renascer. E eu me lembrei aqui do Drummond, né? Que diz preparado para a morte, preparado para morrer. E o que é isso? A gente não vai entender nunca, né? E ele chega a dizer que ninguém está preparado para morrer, mas também isso não faz diferença. A morte chega a si mesmo, né? E a morte ri de quem finge de morto e chega para dar-lhe crédito. É isso mesmo. Nosso processo de individuação é sempre constante transformação em direção à morte, né? Encaminhando a cada dia. E essas fases, conforme Marfisa está colocando, elas vão se repetindo, né? Então, a Nigredo, Não é linear, né? não é linear, elas vão se misturando, se apresentando, e às vezes você está vivendo numa determinada questão na sua vida, uma fase, em outra seara você está vivendo outra, né? Então, é um tema, assim, fantástico, a alquimia, não é? O mais bacana, eu acho que é isso, não há um caminho único, ele sobe e desce, em um momento você está aqui, começando um processo que já está um pouco maior, aí começa o de zero, outra vez em outro, é muito legal isso. Porque isso mostra a nossa humanidade, né, gente? Graças a Deus, que deuses não passam por nada disso. E se passam, é uma catástrofe na vida. Né? Não é, não. Com certeza. Tem mais coisa aí no chat, não tem? São agradecimentos, Marfisa. As perguntas eu já fui falando todas. Nós temos ainda 10 minutos aqui. A Ieda pôs um coração. Aqui não tem mais perguntas, por enquanto, não. Podem levantar a mão, ainda dá tempo aqui, temos 10 minutos. O tema deixa todo mundo mais quietinho, né? Foi muito bonito, foi muito tocante, eu acho, a forma como você conduziu também. Eu gosto muito do Darim, eu acho ele fantástico. Nossa, né? Ele... E a atitude ética dele com o trabalho dele é uma coisa assim, um grande respeito que a gente tem que ter.
Agora, eu sugiro que vocês pensem em mitos, aquela coisa dos mitos, das histórias de amigos, né? Ou das próprias histórias em você de seus amigos, né? Tem uma música do Oswaldo Montenegro que é muito linda, A Lista. Ah, sim. Faça uma lista de grandes amigos que você não viu, né? Há anos atrás. É uma música muito interessante, muito bonita, né? E o espetáculo de Clarice Nisquier também, A Lista, remonta a isso. É. Tem muita coisa, né, acerca daí. Eu fiquei também tem muita coisa em termos de amizade na literatura, né? Não dá para a gente abarcar tudo, mas é muito. Riobaldo de Adorim, né? Olha que coisa. Olha que coisa mais linda. Porém, era um amor aquilo ali que era muito maior do que uma amizade. Mas a amizade é um amor que não acaba, né? Outro dia, uma amiga minha, Lilian Gramacha, ela dizia assim: a amizade é o amor mais duradouro, né? Aí, falando assim, a gente vê a amizade em Torto Arado das irmãs, né? É muito linda. É belíssimo. Mas quando é que você... Acho que é uma pergunta que vem assim para todos, né? Quando é que o amigo se faz mais presente? É no seu momento da dor, do sofrimento, ou no seu sucesso? Testar para ver se ele aguenta. O que vocês acham? Eu posso falar da minha experiência aqui, que eu já, outro dia, conversando com os sobrinhos de coração aqui, criados aqui com meus filhos dentro do nosso condomínio, e eu estava dizendo do quanto meu marido está assim, muito abandonado pelos amigos, né? Porque é uma pessoa que fica acamada, que fica muito tempo sem muitos atrativos, vamos dizer assim. Aí eu estava dizendo para eles, falando assim, olha só, reza para eu morrer antes do Fred. Fred é o meu marido. Porque se eu morrer depois, no dia lá do velório, quando chegar aquela gente, vim aqui para dar um abraço, não precisa. Ele precisava quando ele estava vivo. Aqui você não precisa vir dar abracinho nenhum. Aí um desses meninos falou assim, tia, você está dando um recado bem dado, né? Um deles era para o pai dele, né? Eu falei, é isso mesmo, está bem dado o recado. Não precisa nem aparecer. Porque eu acho que a gente tem que honrar as pessoas quando elas estão vivas. E na hora da morte, morreu, acabou. Pois mas o que eu estou levantando, assim, enquanto está viva, mas é o quê? No seu momento de dor, de sofrimento, ou no de sucesso? Eu acho que o bom amigo está nos dois momentos. Agora, tem amigos que são só da estrada, é aqueles do sucesso, do momento imediato, e outros que não estão presentes com grande frequência, mas que você sabe que eles vão estar presentes, não importa. O que der e vier pode ser até uma palavra só que a pessoa traga, mas aquela palavra te dá todo um conforto, todo um acolhimento, entendeu? Porque quando tem muito sucesso, chove gente, né? Em volta, né? Basta vocês verem essas celebridades. Não, basta ver as celebridades. Chove gente em volta. Agora, aquilo é amigo? Não sei. Não sei se é amigo. Porque também tem isso, né? A coisa de não aguentar o sucesso do outro. Será que esse é amigo? Eu acho que tem essa questão também, né? Eu acho que quem não aguenta o sucesso de um amigo não é amigo. Exatamente. Por isso que eu acho não é só na dor, é no tempo da glória também, né? Dor e glória, né?
Mas no porque tempo da são os glória também, extremos, que né, às vezes você vê ô, aquele que não Marfisa? consegue aparecer, né? São os extremos, né? Se você consegue sustentar o seu amor pelo aquele amigo nas situações extremadas, você é um bom amigo. Eu nunca me esqueço uma palestra do Carlos Baiton, que me marcou muito, ainda aqui, ele estava no Rio de Janeiro, hein, falando sobre a questão do nosso lado vampiresco, né? Sanguessuga, que quanto também nós temos esse lado e nos alimentamos desses aspectos, né? Verdade. Que muitas vezes isso fica na sombra, mas precisamos ter consciência disso. Todos nós temos. E muitas vezes no momento, na glória que você percebe, ou na dor que você percebe esse lado do outro. E se decepciona, não sei. É verdade. Decepções com amigos também, né? Então vamos falar desse lado sombrio, né? Das decepções, quando você passa por situações extremas e que você pode descobrir que você pensava que era seu amigo, mas não era. Porque o lado vampiresco vem com toda a força. O lado sombrio, não é? O lado sombrio. O lado sombrio. Então, esse é um lado que tem um lado lindo da amizade afetivo e tem um lado também sombrio, né? Isso. E é mítico também, não é? Sim. A gente vê Judas e Jesus, Caim e Abel, não é? Sim, a inveja. Hoje a gente estava vendo ali no nosso grupo. Muito bom, né, Marfisa? O grupo de mitologia e metamorfose. Hoje a gente leu a inveja em Ovídio. Então foi um texto belíssimo que era da inveja. Que era a mãe de quem, não me lembro, mas foi um texto lindo. Como ele escreve bem sobre a inveja. Né? De uma forma tão poética. Esse é um lado né, também forte. muito sombrio, né? Nas relações de amizade, ou de que parecem. Enfim. Como todas, né, as questões, né, vivenciadas, tem esse lado que é também, você trazendo a coisa, aguentar esse lado do outro. Exato. Né? A inveja, né? A inveja. A gente leu isso em Ovídio hoje, né, Celina? Muito lindo. Muito bom. Muito bom. E que as relações, e que permeiam as relações, né? Então, você trouxe um lado muito lindo da amizade, em todas essas, mas também tem esse lado sombrio, né? E que é importante ter consciência, porque não tendo aí o bicho pega. O bicho pega, né? Engole. Exatamente, né? Não tendo a chance dele surgir de uma forma... Eu acho que a consciência, porque a consciência também te dá a permissão, né, para que isso aconteça nas suas relações, tanto do seu lado como do outro. Exatamente. Quando você tem a consciência até dessa inveja, você não tritura o outro, nem maltrata o outro. Você não atua, né? Você não atua. Você pode até dizer, ai, garota, que inveja que eu estou de você. E você fala da inveja, sem fazer um processo que eu acho que o Salieri fez muito isso com o Mozart, não é? Né? Porque ele compreendia a grandiosidade de Mozart, mas ele tinha uma inveja, porque ele não podia perder aquele lugar que ele tinha conquistado com tanta dificuldade na corte. E Mozart não. O lugar dele estava ali, ele não estava nem
Não fazia nenhum esforço. Cagando para o lugar dele, né? E sobre isso o Baita escreveu o livro maravilhosamente Inveja Criativa. bem. A inveja criativa, muito bom. Verdade. Mozart Salieri. Então, eu estava lembrando assim, dessa palestra dele. Uhum. A É partir bom, né, que a gente tem umas memórias de umas coisas boas que estão dentro da nossa alma, né? E de vez em quando um toca, outro toca, aquilo volta à consciência, né? Então, acho que Podemos? chegamos Estamos no na nosso hora de... horário, não é? Dessa conversa rica. Muito obrigada, Nanceli, e obrigada a todos e todas aqui que participaram, não é? E na quarta semana de abril teremos temos o o Vitor, próximo né? encontro com o Vitor Palomo, né? Que vai trazer um filme belíssimo também. Já já a gente vai Já vai divulgar começar a divulgar para vocês assistirem. Isso. E ele vai fazer um trabalho muito lindo, porque o Vitor também é uma pessoa muito... que fala muito com a alma, né? Coração. Meu conterrâneo, viu? Né? Ilhéus. Gente Ele boa é lá da da banda de Bahia, gente Ilhéus. boa da Bahia. São Já dizia Caíme, né? Mas ele é da minha cidade mesmo, ele é de Que Ilhéus. legal, né? São Jorge dos Ilhéus. Ele diz que tem em comum comigo a Saudade das Origens, que é o nome do livro dele. E que delícia! Esse sotaque baiano é muito... é muito Eu não vejo, eu não percebo, não. Bom. Eu não percebo, não. Não, você está falando normal para você. Nós é que percebemos. Que a gente aqui... Aquela lá é mineirinha, já esteve em São Paulo e agora mora no Rio. Eu sou carioca, não mas sou aí eu já fluminense. misturei. Sou fluminense, sou do lado de cada Bahia. Então, Papa Goiaba, né? Então, tá do chiante. Pois é. É muito bom. Então, mas foi ótimo. Eu também queria agradecer a todos, viu? E é ótimo, a convivência com o grupo me inspirou muito, né? Eu também queria agradecer. Sim. Obrigada, Ana, mas você traz também a sua alma para a gente, é muito bom isso, né? Que bom. Muito bom. Muito bom trabalhar nessa programação, Deus ter vindo né? aqui junto com a gente também foi muito legal, né? A gente fica imersa no cinema, né? Exatamente. Delícia. Era muito bom se a gente fizesse essa roda de conversa com mais gente falando, além de nós, porque nós somos muito faladeiras, a verdade é essa. mais gente falando para a gente. Aí, porque deram espaço, né? Não falaram, aí a gente vai falando. Aquela menina trouxe também a Ieda, né? Mas é bom a gente ouvir outras vozes, né? Porque nutre a gente também, faz o pensamento funcionar mais. Com certeza. Né? Muito bom, gente. Então a gente agradece, né? Nossa turma firme, em abril, juntas, hein? Juntas. Tá bom? Tchau, gente. Até a última tchau. Então, beijo. Né? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos.